Olá! No programa de hoje, eu converso com uma escritora, filósofa e professora que, há mais de 30 anos, leva cultura e educação para a periferia de São Paulo. Cearense, ela chegou à capital paulista em busca de uma vida melhor e não se conformou com a falta de acesso às artes e à cultura e à educação na região onde morava. Foi quando resolveu criar um centro cultural dentro da sua própria casa. Autora de vários livros, ela começou o ensino médio aos 40 anos. Hoje, aos 73, continua educando e buscando conhecimento. E diz que o ser humano foi programado para o conhecimento. Eu acredito que o que motivou foi a carência. São as necessidades que nos obrigam a criar. Maria Vilane Cavalcante Gomes é quem hoje mostra a cara para o Brasil. Maria, seja muito bem-vinda. Você é autora de 7 livros individuais e participou de outras 10 publicações que são coletivas, antologias. E você, pelo que eu pesquisei, começou a aprender a ler e escrever praticamente sozinha. Como é que foi isso? Foi assim. O meu pai, antes de falecer, ele me ensinou a desenhar o meu nome, porque na época as pessoas seguravam a mão da criança para ajudar a criança a escrever. Então, com esse desenho das letras do meu nome e retalhos de jornais, eu me autoalfabetizei. Na realidade, eram retalhos que eu aproveitava das compras, que eu ia à bodega fazer compra e alguns materiais eram embrulhados em jornal. Então, é dali que eu fazia os retalhos, que eu cortava para comparar a letra do meu nome com a letra do jornal. Isso para aprender a ler. E você sempre gostou de escrever. Com que idade você começou a escrever? Escrever no sentido de criar literatura, eu tinha 18 anos. E o que me inspirou? Houve um acidente de carro, um caminhão, que capotou na estrada e faleceram 4 pessoas da mesma família. Então, aquilo doeu em mim. E foi uma forma de desabafar aquela dor. Então, aí saiu um conto. Olha, foi o primeiro conto que eu escrevi na minha vida. E quando você veio para São Paulo, e o que você trouxe na sua mala, na sua bagagem? Na realidade, eu trouxe uma trouxa de roupa e uma mala de livros. Porque os livros na trouxa iam ser danificados. E a roupa não. Então, os livros guardados na mala. Uns 12 a 15 livros. Eram livros de poesia. Que eu sempre gostei de poesia. Você costuma dizer que o morador da periferia serve a cidade, mas não se serve da cidade. Quando você chegou com essa trouxa de roupa e essa mala de livros e foi para o Grajaú, que era, na época, uma zona periférica muito ainda abandonada, enfim. O que você fez para mudar o cenário que você encontrou com essa trouxa de roupa e essa mala de livros? O processo foi o seguinte, eu primeiro procurei as pessoas, porque se existe um lugar que tem afeto, é o Grajaú. As pessoas são muito próximas umas das outras. Então, não foi assim uma coisa muito difícil. Era um convidar, vai lá em casa para a gente fazer um momento de poesia, um momento de escutar música, e as pessoas foram chegando. E Grajaú realmente era um bairro muito carente de tudo que você possa imaginar. Nem asfalto a gente tinha. Era violento? Era violento.
né? O que me deixa muito feliz é que eu acompanhei esse progresso do Grajaú, que hoje é um celeiro de artistas, de ativistas, né? Mas na época realmente foi muito difícil. Mas quer ver um jeitinho de conquistar as pessoas? Uma faixa na frente da casa e com os dizeres: precisa-se de poetas. Que ótimo! E apareceram? Apareceram 28 poetas. 28? 28 e qual era poetas. o perfil desse pessoal? Era gente da comunidade, gente simples, que escrevia, que nunca tinha publicado. Então, a partir daí, a gente começou a se relacionar até o ponto da gente criar a carreata poética, né? E além dessa alfabetização de crianças e essa parte da leitura, etc., o que mais vocês fizeram? Como se desenvolveu o trabalho social? No Grajaú, o que aconteceu? Há mais de 30 anos atrás, nós resolvemos fazer um trabalho com crianças, que a gente chamava de mini creche. Nós dávamos assistência a 31 crianças, mas eu não era sozinha. Eu tinha uma pessoa muito querida, que é a Vandinha, que me ajudava na alfabetização das crianças. E eu organizava as festas, que eu adorava a festa. E nessa interação minha com as vizinhas, as festinhas que nós organizávamos para as crianças e que as mães traziam pratinhos de doces, salgado, elas cobriam com pano de prato. E o pano de prato mexeu comigo, porque era arte. Sabe, aquele biquinho de crochê, de tricô, aquele desenho, aquela aplicação. E aí eu reuni as mães e criamos uma oficina comunitária de artesanato. E aí isso é arte, é beleza. E a partir das mães, primeiro com as crianças, depois com as mães, aí a gente resolveu fazer feira de artesanato e nesse fazer feira a gente resolveu fazer palco, convidar os artistas para animar a feira. Aí nós descobrimos que Grajaú, já naquela época, era uma morada de muitos artistas. Aí foi aí que nós decidimos criar o Centro de Arte e Promoção Social. E daí veio o Café Filosófico. Veio o Café Filosófico, um tempinho depois. E tinha café e tinha filosofia ou era só o título? No começo, a gente levava café e bolacha. Chamava para o Café Filosófico. Um mês depois não precisava mais levar café, estava todo mundo filosofando. Se você quer saber mais sobre essa boa história, fique conosco. Voltamos já já. Alguém chegou para mim e falou: mas você vai criar Café Filosófico no Grajaú? E eu tive o cuidado de conversar com essa pessoa assim: Grajaú pensa, né? As pessoas do Grajaú pensam. Porque, assim, as pessoas que estão muito longe da periferia não têm noção da riqueza que é a periferia. Você já imaginou um café filosófico no bairro do Grajaú, na periferia de São Paulo, há vários e vários anos passados? Maria, esse café filosófico, ele veio na sequência, na verdade, do CAPS, né? E não era já na sua casa, isso já tinha crescido, se expandido, e vocês conquistaram um local. Que local era esse e como foi conquistado? O local era o Centro de Cultura do Grajaú. E é da prefeitura? Da prefeitura. Além do Café Filosófico, que foi o primeiro, a partir do momento que essa casa foi para o Grajaú, nós solicitamos um espaço e passamos a atuar com as rodas de construção de conhecimento, café filosófico, poesia. E como é que isso acontecia? Nós procurávamos pessoas do nosso convívio daquela área de conhecimento, pessoas da filosofia para mediar o café filosófico, pessoas da educação para mediar a roda de educação, pessoas da psicologia para mediar a roda das psicologias. E foi até gente da neurociência
E como é que vocês tinham contato com essas pessoas? Porque você chegou do Ceará, a vizinhança era uma, assim, não relacionada com esse tipo de acadêmicos e escritores, etc. Como é que vocês foram buscar esse pessoal para ajudar vocês? Incrível, né? Porque eu fui estudar. Estudando, eu conheci os professores. Os professores nossos nos ajudaram muito nessa caminhada. E depois eu fui para a universidade. E na universidade eu conheci, aí abriu aquele leque de possibilidades. Os frequentadores eram trabalhadores, estudantes, o pessoal que vivia ali, né? O que se discutia? Quais eram os grandes temas, os debates? Tudo que você possa imaginar era conversado nessa roda, porque era uma roda de construção de conhecimento. Os mediadores da roda de filosofia eram pessoas formadas em filosofia. Agora, existia um cuidado dessas pessoas não estarem ali como professores. Acadêmicos. Sim, etc. então... Eles falavam a linguagem das pessoas. E era muito bonito esse trabalho. O primeiro filósofo, que foi ele que inaugurou a roda de filosofia, eu organizei junto com ele, foi o professor César Mendes. Então, ele era muito cuidadoso de ouvir a demanda das pessoas, e ele realmente um filósofo na acepção do termo. Então, ele ao invés de trazer os autores da filosofia, ele buscava a demanda das pessoas e ali ele trazia os filósofos que poderiam estar explicando aquela demanda das pessoas. Você lembra de uma dessas demandas? Eu me lembro de uma vez que tinha 33 pessoas filosofando sobre Foucault. Foucault. 33 pessoas. E eu fiquei assim impressionada, porque quando a gente começou assim. Alguém chegou para mim e falou, mas você vai criar café filosófico no Grajaú? E eu tive o cuidado de conversar com essa pessoa assim, Grajaú pensa, né? As pessoas do Grajaú pensam. Porque assim, as pessoas que estão muito longe da periferia não têm noção da riqueza que é a periferia. Elas trocam, elas constroem. O que nós do Capes Artes fizemos foi só propiciar essa roda, esse local, para que as pessoas pudessem construir juntas. Às vezes confundem educação formal com cultura. As pessoas podem não ter uma educação formal, mas tem cultura, né? E daí surge o debate filosófico. Sim. Maria, você tem 5 filhos e um Sim. deles é músico de sucesso, o Criolo, que é cantor, compositor e que já foi indicado ao Grammy Latino. Vocês estudaram juntos. Como isso aconteceu? Olha só, eu não achava que tinha direito à escola pública. Na minha cabecinha, eu achava que só crianças e adolescentes tinham direito à escola pública. E o meu grande sonho era um dia ir fazer aquela suplência. Tinha muita vontade de fazer supletivo. E o que aconteceu comigo foi que eu nunca tinha condições financeiras para pagar um curso. E quando eu fui matricular o meu filho, eu já tinha o meu primogênito nessa escola, numa sala, estava um ano à frente. E ele sugeriu, mãe, você tem tanta vontade de estudar, pergunta se você pode se matricular. Aí eu falei, não, eu não vou perguntar. E ele insistiu. Eu perguntei, a moça falou que sim, foi assim que começou. E como nós nos matriculamos juntos, ficamos na mesma sala. Mãe e filho? Mãe e filho. E ele diz que o incentivo à educação, à continuidade dos estudos dele, ele deve a você. A essa oportunidade de ver você estudando depois de madura, né? Porque nós somos muito assim, eu e meus filhos somos muito próximos. E a gente estudando junto, a gente ficou mais próximo ainda. Né? Só que eu fiz uma coisa, viu, com ele. Pode falar? Pode. Eu falei você para veio ele. Aqui para isso. Eu falei, olha, aqui nós somos colegas. Porque eu não queria, de maneira nenhuma, constrangê-lo. Claro. E certa vez o professor falou para mim que o meu filho não estava sentado adequadamente na carteira. Ele estava de lado. Aí eu falei, professor, o senhor está enganado, eu não tenho um filho aqui.
Eu só tenho um colega. Olha, e ele entendeu. Ele entendeu, nunca mais falou nada para mim. Além de promover eventos culturais e artísticos, você sempre esteve na sala de aula, Sim. como aluna, depois como professora de literatura, filosofia, e você faz uma missão do ensinar, né? O que continua motivando você a ensinar até hoje? Eu acredito que é o fato de eu ter conseguido, e eu quero que as outras pessoas também consigam, porque para mim foi tudo muito difícil. Eu não fiz o meu estudo na época certa, né? Na época que é convencionada certa, porque qualquer época é época para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente viver, para a gente ser feliz. Agora, o que me motiva é essa sede do conhecimento. Eu tenho muita sede de conhecimento. Aos 73 anos. 73 anos, porque a mim foi negado. Foi negado durante muito tempo. Existem vários tipos de abandono. E esse abandono intelectual, ele é praticamente irreversível se não houver uma força, talvez até estranha, uma força que você não conhece, você tem que acioná-la para poder você buscar esse conhecimento. E a saída para um país é pela educação. Pela educação. Pela educação. Fique conosco, voltamos já já. Na minha compreensão de que sozinho a gente não faz nada, que a gente precisa do outro para fazer alguma coisa. Então, essa minha compreensão me leva a me juntar com as pessoas e a fazermos juntas. O Grajaú é um dos bairros mais populosos de São Paulo. Segundo estimativas, tem cerca de 200 mil habitantes, que seria uma grande cidade, né? E lá no Grajaú, você criou o CAPS, que é o Centro de Artes e Promoção Social. Isso tem mais de 30 anos e continua levando arte, cultura, educação ao povo. Que atividades são realizadas hoje? As atividades do Centro de Arte e Promoção Social, nosso CAPS Artes do Grajaú, são as rodas de construção de conhecimento. E agora nós estamos com um trabalho com escritores mirins. Nós temos um grupo de pessoas se preparando, de crianças e adolescentes. Uma oficina. Isso, de escrita, para publicar em agosto do próximo ano, que é quando o CAPS Artes vai completar 34 anos. Então, o aniversário, a festa de aniversário vai ser com o lançamento dos escritores mirins. Você é uma descobridora de talentos, né? Tem uma história de uma moça diarista que você descobriu que é poetisa, ou poeta, como as pessoas preferem dizer. Como é que é essa história? Essa menina, Ana Paula, é uma grande escritora e ela trabalhava na época como diarista. E ela chegou no nosso grupo contando a seguinte história, que ela escrevia textos, mostrava para as patroas, mas as patroas não acreditavam que os textos eram de autoria dela. E ela publicou conosco. E que nível de instrução ela tem? Eu acredito que é o ensino médio. Ensino médio. A grande maioria das pessoas que participam dessas oficinas, as que se matriculam para participar das oficinas, elas têm ensino médio. Agora, a mágica acontece porque nós nos reunimos com pessoas que já são graduadas, pós-graduadas, e a gente se ajuda mutuamente. E essas pessoas fazem um trabalho voluntário. Todos. Eu costumo dizer que eles não são voluntários, são ideólogos. Porque eu digo o seguinte, que o voluntário presta serviço a uma causa e o ideólogo luta por uma causa. E as pessoas que fazem parte do CAPS Artes, elas são ideólogas.
Ou seja, o que o CapsArte está fazendo é colaborando intensamente na construção de sonhos, né? Que é mais ou menos aquilo quando você veio com aquela trouxa com a muda de roupa e uma mala de livros, né? Você veio motivada pelo sonho, né? Não é o sonho da cidade grande que eu vou enriquecer, que eu vou ficar famosa. Não, o sonho de mudar sua vida, buscar educação, buscar cultura e contribuir para a vida dos outros. Esse seu comprometimento em ajudar o próximo, você acha que tem origem em quê? Na minha compreensão de que sozinho a gente não faz nada, que a gente precisa do outro para fazer alguma coisa. Então, essa minha compreensão me leva a me juntar com as pessoas e a fazermos juntas, porque se eu fosse tentar fazer sozinha, eu não ia conseguir. Então, é essa compreensão de que o outro, sem ele não há vida. A minha vida depende do outro. E vice-versa. Nós somos uma... A humanidade é uma só. E nós estamos separados por uma questão didática aí do Criador do Universo. Mas nós somos uma só humanidade. Na hora que a gente se conscientizar disso, a gente vai construir muito mais. O mundo melhora. Com certeza. E por falar em estar junto, em participar, como é que foi sua participação no disco do seu filho, o Criolo, que ele lançou o ano passado? Como é que é essa história? Então, foi meio assim. Ele falou para mim, mãe, eu quero que a senhora participe do meu disco. A autoria é toda dele. Eu apenas declamei uma parte e foi muito doloroso participar, porque a gente tinha acabado de perder a nossa menina, né? Que é a sua filha e a irmã dele. Então, mas eu juntei forças e declamei. Ele pediu, ele pede, eu faço. E o poema é seu ou dele? Dele. Dele. E ela morreu de Covid? Sim, ela foi vítima de Covid. Antes ou depois da vacina? Antes da vacina. Antes da vacina chegar para a idade dela, que ela era jovem, né? Eu já tinha tomado vacina, mas ela não, ela tinha 38 anos. E, para encerrar, você trouxe um objeto que é muito importante para você, porque registra a sua história, que foi perseguir sempre, buscar sempre educação, cultura, conhecimento. Aqui está uma pasta com os seus diplomas da vida toda. E começa com esse, você bem mocinha, né? 19 no curso anos. de datilografia. E aí vai passando aqui Madureza. uma infinidade deles, né? E tudo aquilo que você construiu ao longo dessa imensa carreira. Essa pasta me faz pensar o seguinte, tem gente que orgulhosamente emoldura e pendura na parede do escritório, na parede da casa, né, os diplomas que conquistou. Sim. Agora, eu sinto aqui que esses diplomas todos nessa pasta estão pendurados no baú da sua memória, né, no orgulho que você tem dessa vida toda que você construiu em educação, pela educação, né? E aqui tem vários, né? E tem aqui no final o que você considera como o mais importante, né? O mais representativo, que foi a sua primeira graduação em filosofia. Sim. Né? Como foi, se você voltasse no tempo, o dia que você recebeu esse diploma? O que passou na sua cabeça, na cabeça daquela menina lá do Ceará? Primeiro foi uma alegria muito grande, porque foi muito sofrido, né? Mas o que passou pela minha cabeça foi, eu estou apta a estudar. A partir de agora, eu sei estudar.
e vou me dedicar, vou continuar. Mas olha que interessante, quer dizer, a pessoa que conquista um diploma de nível universitário, uma graduação, ela acha que deve parar, né? Que já parou, encerrou. Eu conquistei o diploma, eu sou uma filósofa, né? E você entende que, a partir dali, você precisa estudar. E é uma grande verdade, a gente não para de estudar nunca, né? Nunca, nunca. Talvez eu não vá mais à universidade, não frequente mais uma escola, mas eu continuo estudando. Maria Vilane Cavalcante Gomes, muito obrigado por mostrar a sua cara e dividir sua bonita história com o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. E na semana que vem tem mais. Venha com a gente conhecer as caras do Brasil que, como a Maria, constroem e que transformam, que inspiram, que fazem. Até lá!